Pois é, né? Pensávamos que não ia acontecer, mas aconteceu. O Trump anunciou aí nova tarifação sobre o Brasil e subiu do que era de 10% desde o dia 2 de abril para 50%. E ele enviou uma carta para o nosso querido amigo Lula explicando o porquê que ele fez essa taxação aí de 50%. A gente vai ler essa carta na íntegra e nesse vídeo eu quero te mostrar, muito mais do que a notícia, quero te mostrar quais serão os impactos sobre você, investidor, sobre você aí que está investindo em algumas certas empresas que com certeza serão impactadas negativamente por conta dessa tarifação do Trump. Inclusive, a gente vai ver o quanto isso vai impactar a inflação brasileira, coisa que a gente aparentemente pensava que no segundo semestre ia ficar mais tranquilo. A gente começou a ver os juros futuros caindo e agora com essa incerteza de novo, novamente, a gente vive um segundo semestre nebuloso. Tanto que o real subiu de ontem para hoje aí 3,31%, realmente assim, absurdo, né, o quanto que subiu. É raro a gente ver uma subida aí de 2% no mesmo dia e aconteceu agora, então realmente foi um impacto no curtíssimo prazo dessa nova taxação. E aqui quando a gente olha para o DI futuro, o DI futuro que estava cedendo subiu do dia 9 ontem, o anúncio foi feito aproximadamente ali próximo das 3h30, 4 horas da tarde. Você consegue ver aqui que a partir das 3h30 os juros futuros subiu e hoje tá aí na casa dos 13,82, pô, a gente já tava lá na casa dos 13,50, 13,82 agora, ou seja, juros futuros subindo de novo. Você sabe que isso impacta nas empresas como um todo, a bolsa tende a cair em geral. Teoricamente, com a taxação, o Brasil vai exportar um pouquinho menos e a gente vai ver reflexo no dólar. Então vamos primeiro aqui pra gente entender o que isso vai impactar na macroeconomia como um todo. Quero construir aqui o raciocínio junto com vocês. Primeiro vamos ler a carta do Trump ao Brasil. E eu vou pular a parte ali que tem um viés mais político e vou passar mais para o que realmente está sendo aqui taxado no Brasil. Olha só, o que o Trump falou na carta pro Lula aí, ó. A partir do dia 1º de agosto de 2025, ou seja, a gente ainda tem um tempo, né? Em todas as outras taxações, o Trump ele foi muito mais incisivo. Ele falou assim, ó, a partir de amanhã tá valendo a taxa. A partir de segunda-feira tá valendo a taxa. No Brasil não, eles deram um tempo, 20 dias. A gente tem 20 dias. Teoricamente, na minha humilde opinião, essa carta, inclusive, como ela foi digitada, o motivo, né, dessa taxação, se você ler aqui em cima tem uma intriga entre o Trump e como que o Brasil está perseguindo o Bolsonaro, o quanto o Trump está insatisfeito com o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Então, a taxação, ela não veio, esse 50% ela não veio puramente econômica, não é apenas um viés econômico, parece que também tem um viés político ali. E aí ele deu tempo, 20 dias para que fosse negociado. Provavelmente foi um convite falando assim, ó, Brasilzão, ô Lulex, vamos conversar, cara, vamos conversar, para de fazer essas reuniões com o BRIC, calma aí, vamos conversar, na minha opinião, tá? E vamos entender aqui o que o Trump disse, ó, a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos ao Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais já existentes. O que ele quer dizer com isso aqui? Que se já tiver alguma tarifa setorial que cobra 80% de taxa, vamos supor, tem um certo específico produto que é 80% de taxa, vai continuar pagando 80% de taxa. Todos os outros que pagavam menos de 50% agora vai pagar 50%, tá? Mercadorias transbordadas para evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas à tarifa ainda mais alta. Por favor, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições de nosso comércio no seu país. Como o senhor sabe, não haverá tarifas se o Brasil ou empresas dentro do seu país decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos. E de fato, faremos tudo possível para aprovar rapidamente de forma profissional e rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Ou seja, empresas como o JBS, empresas como a própria Gerdau, que tem sede nos Estados Unidos, lá aquele produto produzido lá não será taxado. Mas se a Gerdau produzir aqui e quiser exportar, será taxado. Se a Gerdau produzir lá e vender lá, não será taxado, tá? Então, ele disse isso aqui como se ele estivesse realmente aí estimulando empresas a abrirem comércio lá nos Estados Unidos. A gente sabe que o Trump, ele é realmente um cara muito nacionalista, ele quer proteger mais mesmo a sua economia, e isso é a tomada de decisão que a gente já vem aí acostumado desde o dia 2 de abril, que ele anunciou lá o Dia da Liberdade, e aí de lá pra cá a gente viu várias vezes essa instabilidade econômica no planeta, né? Não foi só que entre o Brasil, inclusive o Brasil tinha ficado de fora durante muito tempo. Só que aí, realmente, né, o Lula toda vez parece que tava dando umas farpadas ali no Trump, fazendo reunião do BRIC, falando que não precisava de dólar, que aí a gente precisa fazer uma moeda sozinha dos BRICS, enfim. Então, acredito que o Trump tá respondendo a isso aí. E aqui, outra coisa muito importante é esse parágrafo aqui, ó, que aqui contém, inclusive, aparentemente, uma mensagem que foi copiada e colada. Como assim copiada e colada? Presta atenção. Se por
por qualquer razão o senhor decidir aumentar as suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Ou seja, se o Lula responder assim, então você vai me taxar, vou taxar 20% dos seus produtos também. Esses 20% a mais que o Lula taxar vai ser adicionado aos 50%, então vai ser 70% agora. Ou seja, o Trump não deu espaço não para guerra tarifária não. Se você vir guerrear comigo com tarifas, meu amigo, eu vou realmente arrebentar você aí com tarifas. E a gente precisa ver o impacto, porque uma coisa é Estados Unidos e China brigar com isso, né? China tem possibilidade de exportação para vários outros parceiros comerciais, ela não é única independentemente dos Estados Unidos, e além disso, os Estados Unidos dependem da China também para muitas importações. Agora, outra coisa é Estados Unidos e Brasil. E 1% das importações dos Estados Unidos é do Brasil. Agora, grande parte, os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial mais importante do Brasil. Ou seja, nessa guerra aí, nós vamos sair perdendo pra caramba. Se o Lula começar a querer fazer a mesma coisa que a China fez, nós vamos perder pra caramba, tá? Vamos levar na tarraqueta mesmo. E olha só o que ele continua falando. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Aqui me parece que era uma mensagem que ele mandou para vários países e ele esqueceu de editar, porque na verdade os Estados Unidos não tem déficit comercial com o Brasil não. O Brasil importa pra caramba dos Estados Unidos e exporta pouco, teoricamente. Na verdade, os Estados Unidos têm superávit na sua balança comercial com o Brasil. Então isso aqui realmente não entendi não, o que o Trump quis dizer com isso aqui. Não é possível que ele não sabe isso, né? Os dados do próprio país. Para mandar uma carta, ele não foi forçado a escrever a carta em tempo recorde, teve tempo de pensar, com certeza outras pessoas pensaram junto com ele. Então não faz muito sentido, né? Não sei como que eles chegaram nessa conta. Bebe seu cafezinho aí que agora o pau vai quebrar, porque agora eu vou ler a resposta do Lula aqui. Em resposta ao Trump, Lula diz que a reciprocidade será aplicada. Soberania e defesa do Brasil. Olha só o que o Lula falou, hein? Olha só o que o Lula respondeu ao Trump. O presidente Lula respondeu nessa quarta-feira sobre a taxação dos produtos brasileiros anunciado pelo presidente dos Estados Unidos em publicação em sua rede social. E aí eu preciso mostrar aqui o que ele falou na rede social, né? Então, só vou compartilhar aí junto com vocês, pra vocês lerem aqui junto comigo. Aí eu tô aqui no próprio Estragando Lula, tá? Ó, tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano, Donald Trump, é importante ressaltar: o Brasil é um país soberano, com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram golpe de estados é de competência apenas da justiça brasileira, que tá falando da parte inicial lá da carta, que é sobre o Bolsonaro. E, portanto, não está sujeita a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. No contexto das plataformas digitais, que foi outra queixa ali do Trump também, por conta daquele problema que teve com o X lá, a taxação, secreto inclusive, nem falou que estava errado, só falou, multa de tanto se não tirar do ar. No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, golpes, fraudes e liberdade democrática, tá? No Brasil, a liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Tá querendo dizer que lá nos Estados Unidos, aqui realmente o tom foi forte, né? Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. É falsa a informação no caso da relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit deste país do comércio de bens e serviços com o Brasil na ordem de 410 bilhões de dólares no longo dos últimos 15 anos. Isso é verdade, eu vou te mostrar aqui um gráfico. Nesse sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são valores que orientam a nossa relação com o mundo. Ou seja, o Lulex falou que realmente, se tarifar, ele vai responder. Porque aparentemente ele cansou de fazer as viagens para tentar uma diplomacia ali, sentar, entendeu? Não faz sentido. Mostrar esse gráfico aqui pro Trump, e falar assim, Trump, tá vendo aqui, economicamente falando, não faz sentido isso que você disse aqui, porque você falou que a gente tá em déficit, né, que vocês estão em déficit com a gente na balança comercial, mas não é verdade, olha só, depois do nosso boom de commodity que vocês importaram pra caramba, e aí a gente teve realmente um superávit, depois, desde 2008, desde 2009, e foi justamente esses anos aqui que ele pegou pra falar, né, porque daqui pra frente realmente só teve de déficit, olha lá, o Brasil tá importando muito mais do que exporta pra vocês, então não faz sentido, olha só em 2024 que a nossa balança comercial ficou quase zerada, mas mesmo assim o Brasil ainda ficou 250 milhões em déficit, ou seja, os Estados Unidos está realmente em superávit. Não faz muito sentido isso que você está falando não, Trump, calma aí, vamos negociar aqui, não sei, não coloque tarifas apenas por cunho político não.
Porque, imagina, pra nós que somos brasileiros, isso aqui vai ser ruim, cara. Pra nós que somos brasileiros, isso aqui vai nos atrapalhar. E aí, quando você olha pro Trump, que vai ficar aí mais 4 anos na presidência, né? Tem mais 3 anos e meio de presidência do Trump. Imagina se em 2026 o Lula ganha de novo. E aí? Ele vai mandar uma tarifa só porque o Lula ganhou e ele não queria que o Lula ganhasse? Como que vai ser? Aí a gente fica realmente, as empresas realmente ficam, assim, num grau de incerteza absurdo. Num grau de incerteza absurdo. E olha pra você ver o quanto os Estados Unidos têm poder comercial sobre o Brasil e o Brasil não tem poder comercial contra os Estados Unidos. Não tem. Não tem como o Lula querer taxar, fazer essas taxações recíprocas. Até tem, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Mas vai ser muito pior pra nós do que benéfico. Não tem esse negócio. Tem lutas que você luta pra poder sobreviver e tem lutas que você luta pra honra. O Lula tá querendo lutar aqui por honra e não faz sentido. Agora ele tem que lutar pra sobreviver. Não faz sentido ele querer subir essas taxas. Olha só pra você ver. Isso aqui é os top 10 destinos de exportações brasileiras. Aqui a gente já exporta pra caramba pra China. Pra caramba. Só que perceba, o segundo parceiro comercial é os Estados Unidos. Ou seja, grande parte das nossas exportações, das nossas empresas brasileiras, principalmente de insumos, né? Porque a gente não exporta coisas muito industrializadas. O que a gente tá exportando? A gente tá exportando aço, a gente tá exportando minério de ferro, a gente tá exportando petróleo, a gente tá exportando etanol, a gente tá exportando coisas básicas, café, nós estamos exportando isso. Ou seja, vai fazer uma grande diferença se esses produtos forem taxados, né? Já vai ser a gente já tem um problema da inundação de aço chinês no Brasil e agora a gente ainda vai ter mais esse problema de taxação do aço brasileiro nos Estados Unidos, que são os 2 parceiros comerciais mais importantes. Ou seja, as empresas agora, você já pode imaginar, as empresas de mineração, as empresas de aço, você acha que vai sofrer? CSN, Gerdau, a Gerdau nem tanto porque ela tem sede lá nos Estados Unidos, mas CSN, Gerdau, pô, as empresas de etanol, a Raízen, grande exportadora, grande parte do que ela produz de etanol vai para os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos vai taxar 50%, ou seja, o litro de etanol que custava, vamos colocar aqui, $3 lá nos Estados Unidos, agora vai custar 4,50. É 50% a mais, enquanto o que era produzido lá nos Estados Unidos custava 4. Então todo mundo comprava do Brasil porque era mais barato, ou seja, todo etanol que era produzido aqui tinha parceiro de compra lá. Agora 4,50 não faz mais sentido comprar. Se não faz mais sentido comprar, vai sobrar etanol aqui. Aí a gente tem duas coisas que vão acontecer no curto prazo. Primeira coisa que vai acontecer no curto prazo, pode ser que a inflação dê uma arrefecida por sobrar realmente produtos aqui no Brasil. E muita gente vai achar que isso é legal, mas não é legal, sabe por quê? Esses produtos exportados, sim, pode ser que abaixe o preço. Por exemplo, café, não vou mais exportar para os Estados Unidos, então vai sobrar café no Brasil. Se sobrar café no Brasil, vai diminuir o preço aqui no Brasil. Até porque para você achar parceiro comercial que absorva toda essa importação dos Estados Unidos é tão fácil. Não é tipo assim, os Estados Unidos não tá comprando as minhas toneladas de café, vou vender lá para a Europa. Não é assim que funciona, né? Essa parte comercial não é absorvida assim de maneira imediata. Então no curtíssimo prazo, no próximo semestre, a gente pode até ver o preço do café descendo, por exemplo, se essas taxas aí realmente passarem. Só que isso, não se iluda, não é uma coisa muito boa não. Porque o café pode descer de preço, o aço pode descer de preço. Mas se tá tendo menos importação dos Estados Unidos no Brasil, o dólar tá entrando aqui no Brasil de maneira muito singela. E se o dólar não entra no Brasil, o dólar sobe. Inclusive a gente já viu o reflexo disso agora, né? Que é só especulação, que ainda não aconteceu. Mas só por especulação o dólar subiu. E se o dólar sobe, eu já te expliquei várias vezes aqui no canal que o dólar tem uma íntima relação com a inflação. Aí o café desce de preço, o aço desce de preço, o petróleo desce de preço. A gente sabe que a gente não é capaz de refinar aqui o petróleo brasileiro, ou seja, a gente vai ter que importar de todo jeito. Então, no final, os combustíveis não vão baixar o preço, vão subir, porque agora o dólar tá mais caro, a gente importa. O iPhone vai ficar mais caro, o tecladinho lá, as coisas importadas dos Estados Unidos vão ficar mais caras. Todas as coisas importadas ficarão mais caras porque o dólar, que é a moeda mundial, ficará mais cara. O Brasil vai ser desvalorizado frente ao dólar. Ou seja, você pode até ver o cafezinho caindo de preço, mas todas as outras coisas vão subir. Você quer tomar café, mas não conseguir comprar as outras coisas? Não faz muito sentido. É bem pior para o Brasil do que para os Estados Unidos. E olha só o comércio exterior dos Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos exportam para o México, para a China, para o Canadá. Olha quanto que a balança comercial dos Estados Unidos é bem mais equilibrada do que a do Brasil. O Brasil exporta China, Estados Unidos, Argentina e Holanda. Pronto, é isso. Agora, olha os Estados Unidos, México, China, Canadá, Alemanha, Japão, Vietnã. É muito... Se você fosse olhar isso aqui como uma carteira de fundos imobiliários, né? Esses são as pessoas, são os inquilinos, a gente consegue ver que tem muito mais estabilidade nos Estados Unidos do que no Brasil. A gente não pode tacar o foda-se assim muito fácil para os nossos principais parceiros comerciais, né? Não dá para fazer isso com a China e com os Estados Unidos. Não dá para fazer isso com a China e com os Estados Unidos. E olha só a importância do Brasil nos Estados Unidos. É 1,3% das importações. 1,3%. Estados Unidos vai sofrer? Pô, talvez sofra com proteína animal,
sobe um pouquinho o preço da carne lá nos Estados Unidos por conta dessas taxações, porque ele depende sim de proteína animal do Brasil. Às vezes suba lá um pouquinho o café, é isso. É isso. Numa moeda mais forte, 5,4 vezes do que o real, e provavelmente vai subir mais um pouquinho, né? E aí o mais importante desse vídeo não é nem tudo que eu te expliquei até agora, não é nem isso. É qual a decisão que você vai tomar frente ao que está acontecendo. Qual que é a decisão que eu, Léo, vou tomar frente a tudo isso que está acontecendo? Bom, a gente tinha um primeiro semestre que estava muito confuso e que começou a terminar de maneira clara. A gente viu o Bolsa Brasileira bater novas máximas, a gente viu o IFIX bater novas máximas, a gente viu tudo subindo, taxa DI futura caindo. Então a gente, tava começando a encontrar a luz no fim do túnel, não é verdade? E aí agora chegou mais essa confusão aí. Então agora tem inadimplência no país, a gente tem esse problema de taxação agora com o nosso segundo principal importador de produtos. A inflação que teoricamente pelo Banco Central já estava sendo anunciada que não ia conseguir bater a meta por pelo menos mais uns 3 anos, agora tende a subir mais. Se a inflação tende a subir mais, os preços das coisas em geral vai subir. Tem aqueles produtos que especificamente vai descer, mas o IPCA em geral vai subir e isso vai impactar a taxa de juros futura. Ou seja, pode ser que você veja um segundo semestre com mais oportunidade. É isso. Nós investidores não vamos mudar a nossa estratégia porque um país taxou outro. Nós não vamos mudar a nossa estratégia e não vamos ficar desesperados para tomar alguma decisão no curtíssimo prazo, porque o nosso plano não é de curto prazo, o nosso plano é de longo prazo. Tem muita gente que vai falar assim, agora é a hora, galera, se você não converter seu real em dólar agora, você não vai converter mais nunca. Do mesmo, essas pessoas que falaram isso para você e que você acreditou, te fez comprar dólar lá a 6,13, né? Temos que mandar dinheiro para fora. O dólar tá 6,13, temos que mandar antes que custe 8. Pois é, ele fez você comprar 6,13 e fez você comprar a bolsa agora que já subiu 15%, né? Você tem que ir contra a manada, meu amigo. Você tem que ir contra a manada. Você tem que ter bom senso na hora de fazer seus investimentos. Continue na sua estratégia. A sua estratégia é e sempre deve ser montar um método de alocação que tem correlação negativa dentro dele. É justamente isso que o Kraken é, o meu modelo de alocação. Você pode montar o seu, você não precisa seguir o Kraken. E além disso, você tem que ter, dentre esses ativos que você vai escolher para fazer correlação negativa, você tem que comprar ativos bons, perenes, que tem a tendência de continuar produzindo aquele produto ou serviço muito tempo. Então você não vai ver uma empresa de energia parando de servir distribuição de energia. É um setor perene e além disso que esteja a bons preços, estejam descontados, você tem que comprar com margem. E nesse momento de possibilidade, volta de subida da taxa futura de juros, você comprar empresas que estão não endividadas. Então, empresas grandes, de setor perenes, que não têm dívidas e que tem mais segurança para você comprar. Não precisa ter medinho não de comprar, é nas crises que tem as transferências de riqueza, não tem como. Se você quer comprar só quando tá tudo subindo, você vai pagar caro. Não tem jeito. Aproveite dessas volatilidades que vão acontecer. Provavelmente hoje, estou gravando esse vídeo aqui antes da bolsa abrir, mas provavelmente hoje vai ter volatilidade em algumas ações da bolsa. Aproveite caso você goste da empresa e visualize essa empresa no longo prazo como algo que realmente vai trazer frutos para sua carteira. É óbvio que não é porque a Ryzen vai cair que você vai comprar Ryzen. Você tem que entender se isso realmente faz sentido para o longo prazo. Não é porque a CSN vai cair, uma empresa de mineração, uma empresa de aço lá, que você vai comprar ela só porque ela caiu. Não, ela tá caindo por um motivo específico. Agora, se tudo isso que aconteceu fez, por exemplo, o Itaú cair 10%. Pô, Itaú caiu 10% por quê? O lucro continua o mesmo, a margem só aumentou. Pô, não tem agora sim é um aporte realmente irracionalmente descontado. E aí eu vou lá e aproveito a oportunidade. Eu vou estar sempre fazendo análise aqui para vocês. Hoje, inclusive, era para sair um vídeo de análise, né? Inclusive, ontem eu gravei um vídeo puto da vida aí, porque eu não queria falar de copy trade, mas tinha que alertar vocês. E hoje eu ia gravar um vídeo de análise, mas aconteceu esse BO todo aí. Teve que gravar também esse BO todo. Daqui a pouco eu vou ter que gravar 2 vídeos por dia, tá doido? Mas se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque amanhã tem mais um vídeo excepcional. Aqui eu quero te ensinar de verdade, de verdade.